Eu vou compartilhar aqui com vocês hoje 6 hábitos para ter clareza mental. O que eu faço no meu dia a dia, na minha rotina, para conseguir ter clareza do que eu preciso fazer. E ao final, eu vou falar qual desses 6 é o que eu tenho mais dificuldade de colocar em prática. Então, esse primeiro hábito é um hábito de organização, de listagem de tarefas, de você ter algum meio, alguma forma de organizar tudo que você precisa fazer, de listar, de priorizar. Quando eu tiro da minha cabeça tudo aquilo que está chegando de informação que eu tenho que fazer, eu começo a listar isso, colocar no papel, já é uma forma de ter clareza mental. Então, a organização é imprescindível. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre 2 ferramentas, que é o ciclo semanal e a folha de produtividade. Então, depois, se você tiver interesse, dá uma olhadinha nessas ferramentas. O ciclo semanal é uma ferramenta que eu faço uma vez por semana, onde eu listo as áreas da minha vida que eu vou trabalhar nessa semana, geralmente 4 a 6 áreas, e aí ali eu coloco tudo certinho, o que eu vou fazer, por exemplo, na área da saúde, finanças, família, o que eu tenho que fazer da casa, e aí eu relaciono essas tarefas, essas atividades ali. Então eu já tenho uma clareza o que eu preciso fazer na minha semana. A outra ferramenta, que é a folha de produtividade, é a ferramenta do dia. Então eu vou listar no dia o que eu tenho que fazer. Mas basicamente essas ferramentas já me trazem uma clareza, já consigo respirar, me sentir mais tranquila e com um norte, uma direção do que eu tenho que fazer. Além dessas ferramentas, eu utilizo também o Google Agenda, como eu já falei, ali eu coloco todas as reuniões que eu tenho essa organização para que a própria agenda possa me lembrar se por acaso eu esquecer de algum compromisso. Quando você estiver muito sobrecarregado e você mesmo fazendo essas listas, mesmo tendo um controle, uma organização, você não está conseguindo sentir clareza mental, você pode usar uma técnica que é chamada de lista da paz, que é o que você, no dia, se você resolver, por exemplo, 2 ou 3 coisas que estão tirando o seu sono, você já vai conseguir ficar mais calmo, mais tranquilo para resolver as demais coisas que você tem para resolver. Então é um recurso que eu também aprendi o ano passado. Então, quando eu estou muito sobrecarregado e eu não sei nem por onde eu começo, eu utilizo essa lista da paz. Quais são as tarefas que, se eu resolver elas agora, se eu resolver em primeiro lugar, elas já vão me deixar dormir tranquilamente e aí eu consigo ter mais clareza para parar com calma e resolver as demais pendências, as demais tarefas que eu tenho para fazer. Então, o hábito 1 é organização, utilizando alguma ferramenta que for a melhor para você. O segundo hábito, na verdade, ele engloba pequenos outros hábitos, que é você ter rotina. Para mim, isso funciona demais. Eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina. Eu não funciono se cada dia minha vida vai ser de um jeito. Então, ter rotina, ter bons hábitos, ter horário para as coisas, horário para comer, horário para dormir, horário para você fazer as suas atividades, o seu horário de trabalho, ter tudo isso organizado e separado, para mim, isso me proporciona muita clareza mental. Ter uma rotina organizada. Então, esse é o segundo hábito. O terceiro hábito, ele também entra nessa parte de organização. Mas para mim, quando eu tô com a minha casa organizada, os meus armários organizados, a geladeira organizada, a casa arrumada, organizada, isso para mim me traz muita clareza. Então, eu me sinto realmente em paz e consigo... parece que na minha cabeça tá tudo, sabe, organizadinho assim, não tá aquele emaranhado. Então, eu preciso sempre ter a minha casa organizada, tudo arrumado, para que eu consiga sentir essa clareza mental. Então, a minha mesa de trabalho precisa estar arrumada. Se a minha mesa de trabalho tá bagunçada, tá com muito papel, tá com muita anotação, se o meu caderno ele tá cheio de anotações também, eu já começo a ficar confusa, já começo a ficar, sabe, me sentindo perdida ali no que eu tô fazendo. Essa organização, pra mim, todo, assim, da casa, dos armários, do lugar que eu tô trabalhando, eu preciso disso, assim, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que, se eu não tiver com tudo organizado, parece que tá um caos dentro da minha cabeça, sabe? O caos externo é o caos dentro da minha cabeça. Eu preciso ter esse tipo de organização também para ter clareza mental. Então, o quarto hábito é ficar em silêncio pelo menos 10 a 15 minutos todos os dias. Não necessariamente você precisa fazer uma meditação, mas você ter algum momento que você tá quieto, sem fazer nada, sabe? Pelo menos alguns minutos do dia respirando ali, tendo uma pausa para poder
sabe? Ter um tempo para você, porque senão você já começa o dia ali atropelado. Se você não tem uma rotina, não tem bons hábitos, né? Não tem horário para acordar, para fazer as coisas, então você já apertou soneca 5 vezes, acordou atrasado, saiu correndo, nem tomou café da manhã, não, sabe? Saiu, já chegou no trabalho lotado de coisa para fazer, ligação, cliente para atender, um monte de e-mail, aquela rotina louca. Então, se você dentro do seu dia não tiver nenhum momento de pausa, como é que você vai ter clareza mental para fazer alguma coisa? Então, precisa sim ter algum momento do dia para você conseguir respirar e ficar um pouquinho ali sem nada, sem rede social, sem celular, sem YouTube, sem estar assistindo nenhum vídeo, sem estar escutando alguém, realmente somente você por um tempo. Então, o quarto hábito é ficar em silêncio alguns minutos no seu dia. Você ter esse momento seu, né? É um momento de conexão também com você. Você tá ali presente com o seu ser. Você nesse momento até como está em contato com o seu eu superior ali, né? Você realmente tendo intuições sobre o que você precisa fazer. Então, isso também traz muita clareza mental. O quinto hábito que eu coloquei aqui, que eu faço, é a utilização de um banho alquímico. Então, todos os dias, antes e depois do banho, eu utilizo esse banho alquímico, que é uma mistura de óleos essenciais, que você vai passar em 3 chakras, né? No umbilical, no chakra da garganta, que é o laríngeo, e também no chakra aqui frontal. Tem um vídeo também que eu gravei falando sobre a utilização do banho alquímico, como que ele é feito, enfim. E eu também falo dos benefícios dele, mas um dos benefícios é a clareza mental. Então, se você tiver interesse também em conhecer mais sobre o banho alquímico, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. O sexto hábito é conversar com as pessoas, contar com a ajuda das pessoas. Essa pessoa pode ser um amigo, pode ser uma pessoa da sua família, ou também pode ser um profissional. Pode ser um psicólogo, pode ser um coach, independente de quem for. Você poder conversar com as pessoas, você ter um momento ali para poder conversar e explicar o que você está passando, quais as suas dificuldades, por que você não está com clareza, por que você está se sentindo sobrecarregado, por exemplo. Conversar, desabafar, pode te auxiliar também a ter clareza mental do que você precisa fazer. Então, quando você conversa, você fala sobre os seus sentimentos, sobre as suas dificuldades, sobre as suas preocupações, você está ali compartilhando com ela. Às vezes, sozinho, você não consegue achar uma solução ao problema, por exemplo. Quando você fala, você se expressa, né? Você pode até ter um outro ponto de vista sobre aquilo, simplesmente pelo fato de você poder falar com alguém. Então, é de extrema importância que você converse com alguém quando você precisar também ter clareza do que fazer. Desses 6 hábitos, qual que eu tenho mais dificuldade hoje em aplicar? A minha maior dificuldade hoje é no hábito 4, que é ficar em silêncio alguns minutos por dia. Eu não sei você, mas depois compartilha aqui nos comentários também qual que é a sua maior dificuldade dentre esses hábitos. Para mim, realmente, o ficar em silêncio é uma dificuldade muito grande. Eu sou uma pessoa muito, muito inquieta, assim. Sou muito acelerada, então eu já acordo querendo fazer as coisas. E aí eu quero utilizar cada minuto, cada segundo do meu dia, sabe? Sendo produtiva, fazendo alguma coisa, fazendo exercício, estudando, lendo. Então, parar e ficar algum tempo em silêncio é o meu maior desafio. E é o que eu preciso fazer agora, daqui em diante, colocar mais em prática esse hábito. E poder me conectar mais comigo mesmo. Enfim, então eu tô me abrindo aqui com vocês, falando hoje qual que é a minha maior dificuldade, que realmente é essa de ter os minutos em paz, em silêncio e meditação. E é o que eu vou buscar daqui pra frente, conseguir colocar esse hábito aqui na minha rotina. Então é isso, espero que esse conteúdo tenha ajudado você também. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.